Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a você que está acompanhando essa jornada de 50 cartas, 50 dias de trabalho de cura interior. E para você que está chegando agora, eu estou usando esse deck, a Lei do Positivismo, um deck de cura. Todos os dias eu retiro a carta do dia anterior, ponho aqui na caixinha e sorteio uma carta nova. Ontem, a nossa atividade, a nossa missão pessoal, né, foi abrir o nosso coração, perceber essa taça do nosso coração, quanto ela está aberta, quanto ela está fechada, como os traumas influenciam nessa abertura para receber amor, o quanto somos capazes de receber amor e doar amor na mesma medida, ou será que isso está em desequilíbrio? Foi o trabalho de ontem. Essa jornada, gente, às vezes eu esqueço de falar isso. Acho que nem sei se eu já falei alguma vez. Ela pode ser vista, revista, essa playlist vai ficar aí. Você pode ver e rever quantas vezes forem necessários, né? Pode ver, por exemplo, alguns exercícios, algumas das cartas que trazem desafios maiores, ou naquele dia você não conseguiu trabalhar muito bem aquela proposta. Volte, trabalhe novamente aquela questão na tua vida. Tem questões que são mais difíceis, tem outras que são mais fáceis, né? Vai fluindo no seu ritmo. Eu acho que isso é o mais importante. Vamos tirar a cartinha de hoje? A gente já tá diminuindo, né? Essa aqui. Eu me libero de emoções que não me servem mais. E olha que interessante que ela coloca a autora, ela traz aqui um ciclo que na astrologia tradicional chinesa nós chamamos de, são os 5 elementos da astrologia tradicional chinesa: água, madeira, fogo, terra e metal. Aqui há um ciclo de nutrição, em que cada um alimenta o outro. Tá vendo? A água fortalece, alimenta a madeira. A madeira gera o fogo. O fogo alimenta a terra, né? Quando é queimado e aqueles detritos ficam na terra. A terra gera o metal, as pedras, os metais, os elementos, né, químicos da terra. E o metal gera a água. Há também aqui ciclos de controle, de restrição de um elemento e outro. Muito interessante. Então aqui o liberar de emoções que não servem mais vem através desse controle, talvez desse entendimento desses elementos. Muito interessante. E aqui a gente já vê todos esses estados aqui, né? Desses elementos, essas camadas desses elementos que representam a própria vida, que representam a própria existência do homem na Terra. Às vezes, as nossas emoções... eu percebi uma coisa nesse deck, né? Antes de começar, eu percebi uma coisa nesse deck. Ela vai fazendo uma inter-relação entre todas as propostas. Então, a proposta inicial dela é a cura através das 5 camadas que a gente tem, né? De manifestação: o físico, o mental, o emocional, o energético e o espiritual. Então, certamente relacionados a esses 5 elementos. E só que, por exemplo, na categoria de cura energética, ela fala sobre o corpo. Na categoria da cura emocional, ela fala sobre a mente ou sobre o espiritual. Ela vai fazendo esse interrelacionamento. Muito interessante isso. São camadas e camadas de observação, interpretação e de trabalho também. Porque aí nós percebemos que todas essas camadas
estão interrelacionadas, fazem parte de quem somos, é o que somos e é o que o mundo é também. Então, quando eu me libero de emoções que não me servem mais, eu encontro esse dinamismo, esse equilíbrio. Por quê? As emoções estão relacionadas ao elemento água. A madeira está relacionada à expansão, à criatividade, a tudo aquilo que se amplia generosamente na minha vida. Então, a partir do momento que eu equilibro essas emoções, eu vou expandir em criatividade, eu vou crescer em energia, eu vou crescer na minha matéria, no meu corpo, no meu físico, na minha estabilidade, e eu vou gerar pensamentos equilibrados. Então veja, e novamente o meu emocional, a partir de pensamentos equilibrados, meu emocional se equilibra também. E esse ciclo flui de uma forma maravilhosa. Vamos ver o que ela fala sobre isso. Ela colocou essa carta na categoria de cura emocional, né? A gente já vê aí pela corzinha mais rosada, né, que tem na carta. Ela recomenda a princípio o quartzo rosa, né, para essa cura. Eu sempre falo para usar um quartzo verde em conjunto. Quando nós nos conectamos ou nos prendemos a emoções negativas sem reconhecê-las conscientemente, elas parecem parte de nós e começam a nos definir. As emoções estão aqui para serem observadas e vivenciadas, mas não para serem mantidas ou começarão a criar desequilíbrios no corpo. Na medicina tradicional chinesa, 5 elementos estão conectados com órgãos e meridianos que são relacionados a emoções. A madeira se conecta com a raiva. Eu esqueci de citar isso, né? Verdade. A madeira se conecta com a raiva, o fogo com a alegria, a terra com a preocupação, o metal com a tristeza e a água com o medo. Nenhum sentimento é bom em excesso e é necessário que haja um equilíbrio dentro do corpo para evitar doenças ou desarmonias. Que emoção ou emoções você está segurando agora? Você tem suprimido um sentimento que às vezes vem à tona como uma explosão? Agora é hora de encontrar a raiz disso e entender por que está ali. É devido a um evento passado ou talvez a um desequilíbrio físico no corpo? Nosso corpo emocional faz parte de um sistema de corpos físico, energético, mental e espiritual, e todos eles afetam uns aos outros. Eu estudei e trabalhei durante muitos anos com astrologia tradicional chinesa, e toda a cosmologia, toda a filosofia, todo o entendimento chinês antigo, da sabedoria antiga chinesa, é baseada nesse esquema, nesse entendimento dessa correlação entre todos esses elementos, que não são elementos especificamente, apesar de às vezes representarem, mas são energias. E também em suas polaridades. Polaridade positiva, polaridade negativa. Então, toda essa correlação, né? E aqui a gente tem a estrela de 5 pontas, a gente tem, na verdade, um pentáculo aqui, né? Não só um pentagrama, mas um pentáculo, representando a unidade, o homem, o ser. E aí, a partir desse esquema muito simples, nós percebemos que somos um todo. E que se exageramos ou desequilibramos uma parte, todo o resto se desequilibra. Quão louco é pensar que o homem desconsidera a sua parte espiritual e energética, como se isso fosse coisa menor, como se isso fosse algo de práticas religiosas, como se isso fosse algo restrito a um grupo de gente um pouquinho fora da caixinha, meio doida, enfim.
Hoje em dia, felizmente, já existem vários cientistas que começam a trabalhar essa ideia do todo que é o ser humano, né? Vamos ver o que ela propõe aqui. Cura e liberação. O primeiro passo para curar é perceber a necessidade de cura e onde ela começa. E escrever aquilo que pode ajudar a liberar as emoções antigas, tipo um diário, enfim, alguma coisa nesse sentido. Comece a registrar no diário quais emoções prevalecem em sua vida agora. Comece a descobrir suas raízes, criando uma linha do tempo em que possa retornar à infância. Quanto mais você avança, mais coisas podem surgir que contribuíram para isso, para essas emoções, né? Escreva em seu diário: eu libero e curo. Depois, anote os eventos, pessoas e situações que causaram isso. Você também pode repetir isso verbalmente como uma afirmação. E aí vai mostrar a água representando o medo. Na sua polaridade negativa, representa o medo. Na sua polaridade positiva, dentro da astrologia, da medicina tradicional chinesa também, representa a intuição, o fluir das emoções. A madeira representa a raiva, mas também representa a expansão e criatividade, né? Isso aqui ela não está falando aqui, não. Eu que estou falando pelo que, né, eu já conheço. O fogo representa a alegria, mas também representa o destempero, o desequilíbrio, aquela emoção que te toma por inteiro. A terra representa a preocupação, mas também representa a estabilidade. E o metal representa grief, que eu já não me lembro, o pesar, sim, a melancolia. Representa a melancolia e também representa a assertividade. Então é muito interessante essa correlação e muito interessante a proposta dela. E expandido para além da proposta dela, que é reconhecer, né? Ela só deu a proposta de reconhecermos aquele sentimento em nós que está nos fazendo mal. Então, ultimamente, o que você tem sentido mais é a ansiedade? Você tem sentido mais raiva? A ansiedade também está relacionada, de uma forma geral, com fogo, também com metal, mas enfim. Você tem sentido mais tristeza? Perceba aquilo que você tem sentido mais medo do que está por vir, do que está acontecendo na sua vida. Perceba os órgãos que podem estar relacionados a cada um desses elementos. Ou perceba alguma parte do seu corpo que está adoecida, se tem a ver com cada um desses elementos. A gente tem aqui, relacionados a esses elementos, a água está relacionada aos rins, ou o medo relacionado aos rins, a madeira relacionada ao fígado, se eu não me engano, agora eu não estou me recordando direito, terra ao estômago, o fogo ao coração, terra ao estômago, metal aos pulmões, se eu não me engano. E todas essas correlações na sua vida, como estão? Perceba o seu sentimento, o que você está mais sentindo agora, ou os sentimentos. Vá voltando na linha do tempo e perceba onde você sentiu também, ou onde começou esse sentimento. E vá voltando, e vá voltando. E aí, a partir desse reconhecimento, é importante que você cure isso. Então, você pode curar através de uma terapia, você pode curar através da medicina tradicional, você pode curar através de uma acupuntura, de reiki, você pode ir trabalhando essas emoções através de Ho'oponopono, enfim, você pode buscar a atuação assertiva, a ação de verdade em relação àquela questão. Não há processo de cura sem trabalho. Não há processo de cura que venha de fora. Então, um terapeuta pode ajudar, um médico pode ajudar, um psicoterapeuta, um psicólogo podem ajudar, mas o trabalho depende de cada um de nós. Muitas vezes eu vejo isso em terapia, que as pessoas esperam milagres,
esperam começar uma terapia e em 2 sessões estarem transformadas. Isso não existe, gente. Não existe. Se alguém vende isso como verdade, é assim, eu sinto muito, porque não é verdade. Um processo psicoterapêutico, um processo terapêutico, ele exige esforço, trabalho pessoal, íntimo, de quem traz a questão. E todos os outros profissionais são facilitadores desse processo interno e pessoal e intransferível. Então vamos buscar nos liberar dessas emoções. Como corpo único que somos, quando nos curamos, curamos o todo. Não se esqueçam disso. Um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã.